Boa noite, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma call super top. E hoje nós vamos falar sobre copy, mais especificamente sobre copy em cima de VSL. Mas a matriz dessa call, ela traz algumas vertentes. Nós vamos estudar a matriz de VSL e de script do John Benson, mas nós vamos aprimorar e entender que todo texto, tá? Praticamente, e me arrisco a dizer que todo texto hoje, ele é escrito através de uma matriz. E a maioria das pessoas não tem essa noção. A gente acha que normalmente escrever, chegar a um texto persuasivo, chegar a um criativo que converte, chegar a um script no WhatsApp que converte, chegar numa VSL que converte, é realmente você pegar uma folha em branco e ter uma puta ideia, ter uma super ideia a partir do zero, beleza? E eu posso tranquilizar quem está começando que você não precisará ter uma ideia super do zero. O marketing, como as coisas num contexto geral, quando não é nada muito disruptivo, ele não parte do zero, beleza? Os novos carros elétricos que estão surgindo aí não estão partindo do zero. E mesmo os novos carros que são elétricos não partem do zero, eles partem do princípio de um automóvel. E a evolução. Então, o que eu quero trazer nessa premissa? A partir de uma base, você traz uma oferta, você traz uma invenção, você traz um detalhe que torna aquilo diferente, beleza? E é em cima dessa matriz que a gente vai se aprofundar. Antes da gente entrar nas VSLs do John Benson, eu vou trazer para vocês um texto que me chamou muita atenção hoje. Na realidade, foi um criativo que me chamou muita atenção, porque antes da gente ir para a indústria do marketing, e mais especificamente do marketing digital, a gente pode falar sobre outra indústria, que é a indústria do cinema. E se você falar assim, nossa, Lê, eu adoro o filme do Star Wars. Nossa, Lê, eu não gosto de Star Wars, mas eu sou fã de Senhor dos Anéis. Nossa, Lê, eu não gosto nem de Senhor dos Anéis, nem... Acabei de falar o nome do filme, fugiu agora. Mas eu gosto de Harry Potter. Se você falar assim, cara, olha a construção dessas histórias. Você pode falar assim, nossa, o cara que escreveu Star Wars é um baita de um escritor. O cara que a moça que escreveu Harry Potter é a moça que mais ganhou dinheiro até hoje escrevendo livro. Ela é uma baita de uma escritora. Olha o cara do Senhor dos Anéis, um baita de um escritor. Mas se você olhar o contexto geral da história, toda ela está montada em cima de uma estrutura. E antes de eu falar do John Benson, vamos falar um pouco do cinema. Vamos falar um pouco da estrutura de como que textos de sucesso são construídos. Eles são construídos em cima de pilares. E esses pilares, eles simplesmente são replicados. Por que eles são replicados? Porque já deram certo. Então, eu não preciso partir do zero, de um papel em branco, para construir uma nova narrativa. Eu posso pegar estruturas que já funcionam e no meio dessas colunas, aí sim, eu colocar o meu toque de pessoalidade, o meu toque de construção. E aí, quando eu trago, antes da gente partir para a VSL, esses contextos que eu trago para vocês, vamos pegar essas três histórias totalmente diferentes, uma falando de espaço, uma falando de bruxos, outra falando de mitologia, vamos dizer assim, tá? Que seria o Senhor dos Anéis. Em suma, cada uma falando de um contexto, só que seguindo a mesma estrutura. Todas elas têm o herói, todas elas têm o mentor do herói, todas elas têm o vilão, todas elas têm o verdadeiro vilão, todas elas têm um amigo fiel, todas elas têm a garotinha linda, todas essas têm o amigo peludo, todos eles têm um amigo peludo que contextualiza nisso, uma criatura estranha e dois amigos que a gente vai chamar de bons, mas são dois amigos mais o senso cômico que vai trazer para ela. Então, quando a gente parte dessa premissa, a gente entende
que, ó, essa é a estrutura de elenco que uma história precisa. Não importa se ela vai ser uma história no espaço, se ela vai ser uma história medieval ou se ela vai ser uma história de bruxo. Não importa. Esse é o elenco base. Agora, não está aqui nessa imagem, mas o que a gente pode ir para aprofundar um pouquinho mais? Para que eu construa essa história, ela precisa ter, no começo, a apresentação dos personagens, a apresentação da trama, um grande suspense, um plot twist e o desenrolar da história e o final. Opa, então peraí, eu vou pegar esse núcleo de personagens, eu vou pegar essa sequência de história. Ah, agora eu só preencho com a lacuna que eu preciso. A minha história vai falar de anéis. A minha outra história vai falar sobre guerra espacial. Agora a minha outra história ela vai falar sobre bruxos. Então eu preencho. Então todos esses grandes filmes que geraram bilhões em faturamento, todos esses filmes, entre filmes e livros, beleza? Não partem do zero. E quando a gente entende isso, vamos para outro âmbito, o âmbito da música. Estou partindo sempre do âmbito da escrita, para aí sim a gente chegar no nosso nível de escrita, que é marketing digital. Se você pegar lá atrás, os Beatles se inspiraram, eu não vou lembrar o nome das bandas, mas eles se inspiraram em algumas bandas. Então, você pegar as primeiras letras dos Beatles, tinham muitas referências com essas bandas que eles admiraram. As bandas que vieram depois dos Beatles, Rolling Stones e assim por diante, foram bandas que se inspiraram em cima dos Beatles. Então, toque de guitarra, uma rebeldia. Então, na grande realidade, as coisas elas não são novas. Elas partem de uma premissa. Vamos pegar a música. Primeira estrofe, refrão, segunda estrofe, refrão e funciona. Caramba! Então, pô, se eu coloco uma primeira estrofe e um refrão, uma segunda estrofe e de novo o refrão, tende a funcionar a música. E se ela for quebrada em quadrante aqui, com alguma harmonia, ela vai funcionar. Aí independe da música que você gosta, seja funk, seja rock, seja MPB, seja música clássica, ela vai seguir uma linha de estrutura. E aí, chegando até onde que é o nosso fator principal, beleza? Que é entender como é que peças publicitárias também funcionam. Elas também não partem do zero. Elas também, você não precisa, na hora de produzir um criativo, falar assim, vamos dar um exemplo que você está vendendo mentoria, beleza? Ah, putz, e agora? O que eu vou anunciar? Ou eu estou vendendo Bela Max. Nossa, como que eu vou falar para as mulheres que elas têm que consumir um produto para as varizes, para autoestima? Você não precisa partir do zero. Você vai buscar o que melhor está performando no mercado. Pega os melhores criativos. Pega os vídeos que estão mais viralizados no YouTube. Quando a palavra é varizes, qual o vídeo que tem mais visualização? Quais foram as palavras que essa mulher usou no título? Qual foi a capa que ela usou no YouTube? Ó, no título das mais varizes está escrito essas palavras aqui. E a capa é essa capa aqui. Opa, essa imagem aqui relacionada às varizes faz sentido, chama atenção, e essa composição de palavras chama atenção. A hora que eu for subir meu criativo não vai partir do zero, ele vai ter essas palavras e aquela imagem. Ah, legal. Já não estou partindo do zero. Agora que eu já verifiquei no YouTube, deixa eu verificar no TikTok, no Creator Search Insight, para ver a palavra varizes, quais são os vídeos em formatos de Reels que mais tem visualização nesse quesito. Aí eu vou lá e olho. E aí, a partir do momento que eu olhei esses vídeos que mais tiveram visualização, pô, a moça começa o vídeo, os 3 primeiros vídeos que mais têm visualização, começa com a pessoa falando assim, usando essas palavras. Ah, então peraí. O meu criativo ele precisa ter aquelas palavras, aquela imagem, e ele precisa começar desse jeito. Ah, eu estou estruturando. Agora eu entendi. Agora que eu já tenho o gancho que eu preciso, algumas palavras que mais aparecem no YouTube,
Algumas palavras que mais tem no comentário dos vídeos do YouTube. Agora eu preencho com o restinho da minha criatividade. Ah, entendi. Entendi. Agora vai funcionar mais meu criativo. Vamos agora para o script. E a gente vai entrar na nossa aula ainda. Nossa aula não começou. Nós estamos pegando conceito para entender onde que a gente quer chegar. Beleza? Pô, eu quero um script que vende. Para quem está chegando agora, o que que é script? É quando você coloca o teu cliente no teu WhatsApp e as palavras que você vai falar e a sequência de palavras que você vai falar que mais convertem. Eu preciso inventar isso? Normalmente, todo produto tem um script no Drive. Então, o primeiro lugar que você vai olhar é no Drive. Pá! Essa é a sequência que o produtor está dizendo que é validado. Mas só isso é o suficiente? Não. Eu vou entrar no criativo dos meus concorrentes. Então, eu vou pegar o cara que vende Biovem e vou entrar e clicar no criativo dele e vou ver qual que é o funil que ele está descendo. Eu vou clicar no cara que vende Varizen, sei lá qual que é o negócio que ele está vendendo, e vou descer e vou ver qual que é o script que ele está descendo. Ah, ó, o script do produtor é esse. O do Varizes tal é esse, do outro Varizes tal é esse. Agora eu trago meu negócio, minha pessoalidade para dentro do processo. Em cima de base. Você não precisa escrever numa folha em branco. E normalmente, se você escrever numa folha em branco, vai dar M. Por quê? Porque você não vai se livrar do erro que outras pessoas já tiveram. Quando você parte de um ponto, quando a gente parte que um carro ele precisa ter 4 rodas e alguma coisa para fazer a propulsão dele, seja um motor a gasolina, um motor a energia, a gente entende que se for 3 rodas, ele tomba e que se for só 2, ele vira moto e cai mais fácil. Aí é outro veículo. Então a gente entende que para a premissa ser segura e para evitar acidente, ele precisa de 4 rodas e uma propulsão. Ah, então ali eu já entendo como é que isso começa a funcionar. Eu já minimizo erros que o passado me trouxe. Beleza? E quando a gente vai falar agora sim, entrando na nossa aula, sobre VSL. Ale, que diacho que é VSL? Que você está começando a falar aqui, eu acabei de entrar aqui, não tenho a menor ideia que trem que é VSL. VSL é um vídeo de vendas. É um vídeo onde normalmente ele não pode parecer que é um vídeo de vendas, beleza? Ele normalmente parece que é um documentário, parece que é um depoimento. A pessoa não percebe que aquilo é um vídeo de vendas e no final ela é exposta a um produto. Normalmente uma VSL ela tem de 12 a 45, 1h20. Já vi VSL de 1h20, tá? Porque não existe história longa. Não existe vídeo longo. Beleza? Aí, Ale, mas 1h20? Será que o povo assiste mesmo? Assiste e compra. Assiste também de 40 minutos. Assiste também de 12 minutos. E também tem gente que não consegue ficar 15 segundos num Reels do TikTok, num Reels do Instagram. Não, pega uma visão, galera. Isso, se eu fosse vocês, eu anotava num cantinho, em algum lugar, para não esquecer, marcava no celular, se mandava em algum ponto. Não existe vídeo longo. Não existe vídeo longo. Existe vídeo chato. Beleza? Essa é a realidade. Verdade dolorida, mas é real. Quem aqui já ficou mais de 1 hora? Interage comigo no chat. Quem aqui já ficou mais de 1 hora num vídeo do YouTube? Eu já fiquei várias. Eu sou um cara que gosta de assistir documentários. Flavião já ficou, Roberta já ficou. Então eu já fiquei, eu fico muito, porque eu gosto de documentário. Beleza? Agora, a segunda premissa também é verdadeira. Quem aqui já não aguentou ficar 4 segundos num Reels porque era chato demais? Falou, meu Deus do céu, como é que a pessoa. Você fica até com um pouco de vergonha alheia daquilo ali. Você fala, deixa eu passar esse trem logo para não ter que ficar com vergonha por essa pessoa. Então, não tem vídeo longo, tem vídeo chato. E só que aí que tá você ser um profissional de marketing. O seu vídeo não ser chato para você não quer dizer nada.
Porque você se apaixona pelaquilo que você produz. Nós somos apaixonados pelos nossos filhos, eles fazem um monte de caca, a gente ama aqueles trocinhos de gente, e eles fazem um monte de coisa que deixa nosso cabelo branco, porque foi a gente que fez, ué. Como é que a gente não vai amar? A mesma coisa vai acontecer para a tua peça publicitária. Beleza? Não adianta o seu vídeo de 40 minutos ser legal para você. Ele tem que ser legal para o seu cliente. E o que diz que um vídeo, falando, entendendo que hoje a gente está falando de VSL, por isso que a gente vai falar em outras aulas de página de vendas, de script, mas hoje nós estamos falando de VSL. E o que vai definir se a tua VSL ela é boa ou ela é ruim, ela é chata ou ela não é chata? Dois fatores. Anota que é fator importante. Retenção. Se o quão maior número de pessoas a sua VSL retém durante o percurso dela, melhor ela é. Ok? Segundo fator importante para uma VSL, venda. Que é o mais importante, é venda. Beleza? Então, é lógico que não é todo mundo que vai chegar no final do seu vídeo de vendas. Mas pelo menos 20% tem que chegar. Se você faz um vídeo de venda de 12 minutos, pelo menos 20% dessas pessoas precisam chegar até o que a gente chama de pitch. E a gente vai aprender hoje aqui o que é pitch. Pelo menos 20% dessas pessoas tem que chegar até a apresentação do preço. Porque a tua história tem que ser envolvente o suficiente para, no mínimo, reter 20% da tua audiência. Se ele reter mais, ótimo, beleza? Mas, no mínimo, ele tem que reter 20% da tua audiência. Ale, mas então, como que eu construo uma VSL? Eu vou mostrar para vocês hoje a estrutura do John Benson. Existem outras estruturas. As principais hoje no mercado são as estruturas americanas, beleza? As principais estruturas de VSL hoje são as estruturas americanas. Porém, existem muitas estruturas coreanas que estão chegando de forma disruptiva no mercado. Isso não acontece só no mercado de publicitário, beleza? Quem aqui tem criança um pouco na idade que eu tenho criança aqui na faixa etária dos 7 anos aos 10, aos 16. Isso morando comigo. Tenho mais velho também de 25, mas morando comigo é nessa faixa etária. Quem tem criança dos 7 aos 10 dentro de casa, está vendo cada vez mais a introdução da cultura coreana dentro da nossa realidade. Provavelmente, quem tem criança nessa idade, os filhos assistem algumas séries coreanas. Porque o estilo de escrita, que é diferente do estilo de escrita americano, tem se mostrado envolvente, tem se mostrado cada vez mais eficiente, seja na dramaturgia, seja na peça publicitária. Hoje nós vamos falar da do John Benson americana, beleza? Mas nós iremos trazer em outras aulas aqui métodos coreanos também de copy. Show? E qual que é a estrutura que a gente precisa aprender? Vamos direto ao assunto. Deixa eu só abrir aqui, ver onde que eu tô. Onde que tá esse arquivo aqui? Espera aí, galera, deixa eu só achar esse arquivo. Onde que eu deixei ele aqui para vocês? Cadê você? Tá na... Aqui, achei você. Bora lá. WhatsApp, qual que é a estrutura? Canal direto de vendas. Primeiro, criando respostas automatizadas. Peraí. Tem um áudio rolando aqui no fundo que não era para rolar. Aqui. Beleza. Vamos lá, galera. A estrutura do John Benson, ela contempla 11 passos, beleza? Vamos aqui direto, vou olhar todos esses passos e depois a gente vai entender como é que eles são montados numa VSL. Então, eu monto primeiro esse quebra-cabeça e depois eu vou preenchendo ele com a minha história, beleza?
Eu começo a minha VSL chamando a atenção do meu público. Aquilo que eu chamo de hook, tá? Ou lead. Os meus primeiros 5 minutos, eu tenho que chamar a atenção do meu público. Vou dar um exemplo de uma VSL que chamou muita atenção. E ela tinha um gancho que começava assim. Ana, eu não vou lembrar o nome da mulher, mas vou dar o nome dela de Ana. Ana foi constrangida ao ser barrada no aeroporto pelo fato de não ser reconhecida no seu documento após tomar esse medicamento que fez ela parecer 30 anos mais jovem. Caraca, eu comecei um vídeo assim, que a Ana não entrou no aeroporto porque quando ela apresentou o documento, a pessoa que ia embarcar ela achou que ela tinha 30 anos a menos. Opa, já prendeu minha atenção. Quem é a Ana? Quero ouvir essa história. Quero ver a Ana se lascando na hora do embarque. Quero saber o que a Ana tomou para ficar 30 anos mais novo. Quero ficar nessa história. Chamei a atenção. E aí, o segundo pilar que eu vou colocar na minha copy, na minha VSL, é empatia. Empatia barra rapport. O que é empatia barra rapport? Conexão. Eu vou chamar a atenção do meu público, beleza? Anota essa no cantinho do caderno, que essa que eu vou falar agora é importante. Uma copy, ela fala com 1 milhão de pessoas, mas com uma de cada vez. Então, se a tua copy está falando de pele, você não quer falar de pele para todo mundo. Você quer falar de pele da pessoa que tem ruga, ou a pessoa que tem melasma, ou é um ou é outro, ou da pessoa que sofreu com queimadura. Você vai escolher uma pessoa e falar de forma objetiva para essa pessoa. Não seja genérico na sua copy. Uma copy genérica não fala com ninguém. Então, seja específico. Mira alguém e fala com esse alguém. Beleza? É melhor você falar com um grupo reduzido, mais objetivo de pessoas, do que falar com um número grande de pessoas e não dizer nada a ninguém. Beleza? Por que eu falo isso? Porque para você gerar empatia, conexão ou rapport, que é praticamente tudo a mesma coisa, você precisa saber com quem você está falando. As dores de quem tem problema na pele por rugas são um. Quem sofre com melasma é outro. A empatia para quem tem ruga e é barrado para entrar no avião porque parece 30 anos mais novo, é uma situação para alguém. Quem tem problema de melasma e não pode ir para o sol, porque a mancha vai aumentar, é outro. Então você precisa criar na tua história. Retive a atenção, agora eu vou me conectar. Ana era uma mulher de mais de 60 anos, que viu seu casamento quase ir por água abaixo, sentindo ciúmes do seu marido olhando para outras mulheres. E aí você começa a falar coisas que aquela mulher que está do outro lado da tela passa. E você cria empatia. Você coloca a personagem principal da tua história na mesma conexão que essa pessoa. Então você precisa conhecer muito bem a sua persona e volto a falar de forma objetiva para uma dor. Beleza? Inimigo oculto é o terceiro pilar. Então, o que é inimigo oculto ou inimigo em comum? Tanto faz você dar esse nome aqui, tá? Você precisa chamar que a culpa não é dela. A culpa dela tá com marcas de expressão e não tá conhecendo o Legacy Skin é porque ela não teve acesso a um método americano que só as atrizes de Hollywood têm acesso. E que a indústria do cinema ela é a vilã que retém essa informação para que a mulher comum consuma o cinema como aquelas atrizes como primária, como pessoas de beleza excelente, e ela tenha que se botar num patamar embaixo para ter que consumir essas pessoas. Então, você joga um inimigo em comum. Esse inimigo em comum pode... Eu estou jogando aqui, no caso do... A gente começou com esse exemplo, vai terminar com esse exemplo até o final, beleza? A gente está falando de um produto de pele, pode ser o Legacy Skin, tá? Então, pode ser a indústria do cinema, o inimigo em comum.
Pode ser a indústria farmacêutica, que quer que todos os remédios sejam muito caros e não deixa realmente a cura da beleza chegar até a mulher, e ela vai só tendo que gastar dinheiro com maquiagem, para, em vez de tratar e resolver o problema, ela ter até que um médico... Então, você tem que ter um inimigo em comum. Entende o conceito? Isso é gatilho mental, tá? Funciona muito o nós contra eles. Veja-se como que as pessoas brigam entre familiares por conta de política, por conta de futebol, por conta de opinião. O ser humano, ele instintivamente precisa ter um inimigo em comum. Aí você vai ver até como o ser humano ele é irracional. E tudo isso a gente coloca nessa estrutura para tirar a racionalidade da compra. Porque tudo isso, quando a gente constrói nesse formato, a gente tira a racionalidade da compra. Eu vou dar um exemplo disso, de você ter um inimigo em comum, um inimigo oculto, ou um inimigo em comum, tanto faz o nome que você vai dar para isso. Vamos pegar que eu e a Jaque, nós dois, Jaque, eu não sei se você torce para esse time, tá? Mas a partir de agora você vai torcer para ele. A Jaque, assim como eu, ela é uma boa corintiana, beleza? Torce pro Corinthians, Jaque? Aí, acertei. Não torce, mas tá tudo certo. Aí, eu e a Jaque torcemos pro Corinthians. Às vezes, eu, Alexandre, tenho comportamento... Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu, Alexandre, sou ladrão de banco. Vou dramatizar a coisa, hein? Eu, a partir desse momento, sou um ladrão de banco. Beleza? A Jaque, em sã consciência, jamais faria qualquer tipo de negócio comigo. A Jaque, em qualquer consciência normal, ela se juntaria comigo para qualquer coisa na face da Terra. Porém, estou eu e a Jaque, junto com mais 20 mil pessoas, num jogo de Corinthians e Palmeiras. A partir desse momento, a Jaque, que não tinha nada a ver comigo, passa a ser a minha colega de ofensa aos palmeirenses, e se o pau estourar lá dentro e a gente tiver que sair na mão, eu passo a ser amigo da Jaque, e ela minha amiga, porque agora somos nós contra eles. Você entendeu como, quando você coloca alguns gatilhos mentais na cabeça do ser humano, você foge até da racionalidade? A Jaque, em sã consciência, jamais se conectaria com alguém que, não é o meu caso, gente, pelo amor de Deus, que faz assalto a banco. Mas agora que nós temos um inimigo em comum, a Jaque até fala, eu vou ignorar algumas coisas aqui, nem me importa quem é você. Vamos contrair. Mas melhor ter você do meu lado, já que você é inimigo deles, você passa a ser meu amigo. Então a gente tem que construir isso na narrativa. E o John Benson, ele constrói isso dentro da narrativa dele. Depois que você apresenta tudo isso, que a gente já apresenta o inimigo em comum, a gente apresenta a solução. Então, chamei a tua atenção da mulher que não embarcou no avião por conta da pele, criei pontos de conexão entre você e essa pessoa, mostramos que a culpa não é sua, a culpa é da indústria farmacêutica, porém, tem um médico americano que resolveu acabar com essa indústria americana da beleza. E ele trouxe um produto à base de sílico orgânico e é a solução. E aí ele apresenta a solução, beleza? Depois, ele traz prova social, então, prova realmente que aquilo que você estava vendendo funciona, ele tem uma validade. Então, você traz pessoas falando, testemunha, estudo científico, beleza? Você quebra as principais objeções. Ale, como assim quebra objeções? Se você for no vídeo do YouTube, vai estar lá todas as objeções. Vai no vídeo, como acabar com rugas. Aí, você vai ver lá na objeção. Ah, isso não funciona, já tentei de tudo. Todas ali estão as objeções. Para mim não funciona porque eu tenho a pele tal jeito, eu tenho a pele de outro jeito, eu tenho a pele que queimou muito de sol. Eu pego todas essas objeções que as pessoas têm
E dentro do meu vídeo, eu começo a resolver isso. Ó. Isso funciona para essa pele assim, porque ela tem um componente Y, ela tem... Então, eu sou intencional. O vídeo, ele vai quebrando as objeções. Pá, pá, pá. Eu identifico, listo todas as minhas objeções que os meus clientes têm, vou fazer pesquisa de mercado, vou no vídeo do YouTube, vou nas principais reclamações das minhas clientes e eu respondo a todas elas no vídeo. E aí eu faço uma oferta. Beleza? Esse é o ponto que eu preciso aqui segurar até 20% da minha audiência. Até aqui, a minha história ela precisa segurar 20% da audiência. Entra normalmente 100% aqui e eu preciso conseguir segurar pelo menos 20% da minha audiência até a hora que eu falo, ó, eu vou te vender isso por isso. Só que além de eu te vender isso por isso, eu vou te dar isso. Eu vou te dar um frete grátis, por exemplo. Eu vou te dar um frete, eu vou te dar um e-book, eu vou te dar um acompanhamento, eu vou te dar um suporte, e aí você vai dando bônus. Então, além do preço, a pessoa vai ganhar outras coisas. Só que além dos preços e ela ganhar outras coisas, ela tem tempo para tomar essa decisão. Por dois motivos. Vai acabar. Como estamos usando exemplo aqui da pele, tá? Como a matéria-prima é escassa, não dá para ter para todo mundo. Então, ou você paga agora com esses bônus, ou você vai perder essa oportunidade. Você dá uma garantia. Quanto maior a garantia, menor a objeção do cliente. Ah, tem a garantia de 7 dias. Puto, o cliente fica com o pé atrás. Ele até quer consumir rápido para ver, mano, para ver se funciona. Garantia de 30, 60, 90 dias, você é garantia de quem sabe está vendendo alguma coisa com qualidade. Você só dá uma garantia dessa, você tem qualidade. Isso quebra muita objeção do seu cliente. E aí, você faz o fechamento, chamando ele para fazer a compra o mais rápido possível. Então, essa é a estrutura que o John Benson criou, tá? E aí, o que eu faço na hora que se eu quero escrever a minha VSL igual o John Benson? Eu vou pegando aqui, eu vou escrever a minha parte de chamar atenção. Dica, hein? Antigamente, se você partir de 2 anos atrás, você tinha que pegar essa estrutura aqui, que era isso que o John Benson fornecia, e escrever à mão todo esse quesito. Agora, você pode pegar isso daqui, pegar um chat GPT da vida, imputar a sua persona, imputar o seu produto lá dentro e imputar a estrutura que você quer. E aí manda ele soltar. Vral! 80% está feito. Ale, mas não está pronto. Eu estou vendo, ficou tão bom, não vai vender. Se você pegar exatamente o que o chat GPT te soltar, não vai vender. O chat GPT vai te soltar 80% do trabalho em cima dessa estrutura. Se você colocar tudo certinho lá dentro. Se vocês quiserem, se até o final da aula vocês quiserem, eu faço uma aula na quinta-feira como é que você coloca tudo isso dentro do chat GPT e como é que você tira esse texto 80% pronto. Eu faço a aula na quinta-feira se vocês quiserem. Beleza? Mas, ainda assim, vocês precisam trabalhar 20%. Por que precisa trabalhar os 20%? Porque o chat GPT, ele ainda, eu arrisco de ser, né? Olha só, ele ainda não é sentimental. Ele ainda não é humano. Olha a palavra que dói ainda saber. O problema é que tem um ainda no começo dessa frase. Ele ainda não é humano. Então, a capacidade de realmente se conectar com o ser humano falta. Tem um elo de conexão ainda que os humanos dependem de humanos para se conectar. Não sei quanto tempo isso ainda dura, mas ainda existe essa conexão. Mas, gente, é muito mais fácil do que anos atrás foi. Então, que dicas que eu posso colocar aqui para preencher todas essas lacunas aqui? Atenção! Então, a gente vai voltar tudo lá e a gente vai falar de uma forma um pouquinho mais rápida aqui, mas com alguns pontos que cada uma dessas áreas tem que ter na hora de atuar. Agarrar a atenção imediata, que é a atenção, tá? Uma pergunta forte, uma polêmica,
ou desconfortável, uma afirmação ousada, algo que quebre o padrão mental do público. Exemplo, vou vender produto para varizes. Carla, quando entrou no avião, suas varizes estouraram e ela teve uma hemorragia. Como assim? Que afirmação é essa? Ela estava com problema circular e estourou isso aí. Deixe de fazer uma pergunta meio desconfortável. Técnicas. Pergunta de dor, pergunta de desejo, afirmação que gera curiosidade. Então, aqui, nesse primeiro momento, essas são as principais dicas. Na segunda parte da empatia, tá? Da identificação ou empatia, fazer a pessoa se ver na situação, como eu falei para vocês. Mostrar que você entende exatamente como ela se sente. É muito importante você se colocar no lugar da pessoa. Narrar os medos, frustrações e dores. Lembra que eu falei para você? Mostrar que a mulher se sente mal por ela ter uma faixa etária de 60 anos e o marido vai nas festas do escritório e na festa do escritório todo mundo tem, as meninas têm 20, 25, 30 anos, são bem mais novas do que a esposa, e isso causa um desconforto nela. Para piorar ainda, tem uma mulher que até é da mesma idade do que a mulher, mas ela parece 20 anos mais nova do que ela, e isso deixa ela louca. Então, são coisas que mulheres que têm problema com o seu rosto, eu sei disso porque eu já estudei bastante para fazer esse tipo de copy, ela incomoda elas. Então, você precisa cutucar na ferida, que cada vez que ela se olha no espelho, depois que ela passa dos 45, 50, 55 anos, ela vê uma ruga nova. Então, cada dia que ela ponha... Então, você tem que fazer isso que o chat GPT não consegue fazer, tá, galera? Anota isso, que isso aqui é importante. Por exemplo, detalhes ricos como e toda manhã, na hora do seu texto pode estar escrito assim, tá? E toda manhã, quando ela colocava as mãos sobre a pia, jogava água fria no rosto e se olhava no espelho, todo dia tinha uma marca a mais de ruga. Outra hora era no canto da boca, hora era no canto do olho, e ela já não sabia mais nem contar quantas ela estava vendo. Esse tipo de conexão que é o que você vai precisar escrever. Esse tipo de detalhe. Fazer o cliente sentir. E aí é um detalhe de copy. Eu gosto muito de copy, tá? Eu não sou um cara criativo, mas sou um cara estudioso. A função quando você está escrevendo a sua parte da copy, que não é do chat nem essa daqui, é fazer a pessoa sentir. Então, você pensa ali, ó, a mulher tem que sentir quando ela põe a mão na pia. Ela tem que sentir a mão gelada, ela tem que sentir a água gelada no rosto, porque quanto mais sentidos você mexe do ser humano, menos ele pensa. E o que eu estou vendo num vídeo? Quais são os sentidos que eu estou aguçando da pessoa no vídeo? Visual e auditivo. Então eu preciso, de alguma forma, mexer com outros sentidos. Sentido do tato, sentido da percepção, por mais que ela não esteja encostando. Beleza? Então isso, para quem quiser ter uma copy de alta performance, foi uma sacadinha que vai virar o jogo, tá? Então vamos lá. Você acorda todo dia com aquele peso no peito, se perguntando se isso do digital realmente funciona. Técnicas: espelhamento, espelha a pessoa, descrição da dor cotidiana, linguagem do cliente. Aqui ia passar batida, ainda bem que eu escrevi aqui. Você tem que saber com quem você está falando. Lembra que você vai falar com uma pessoa de cada vez? Então, se você hoje está falando com mulheres de 60 anos, você vai usar uma linguagem mais formal. Se você está vendendo creatina para mulheres de 25 anos que querem fazer crescer o bumbum, que é creatina rosa, lá, a Big Boom da vida, você vai usar uma comunicação mais informal. Então, não adianta você querer falar assim, voz Messier, para uma menina de 25 anos, e é isso aí, tiazona, para uma mulher de 60. Então, você tem que adequar até as palavras que você está usando para o público que você está falando. Isso é muito importante, tá? Revelação do inimigo oculto, big revelação, mostrar que ela não tem um problema. Existe um inimigo invisível. Pode ser sistema quebrado, crença limitante de ensinamento do mercado,
o método errado que ela aprendeu. Isso está falando no caso de renda extra, tá? A verdade não é com sua culpa. O problema não está no modelo que te vendem. Transferência da culpa. Ninguém gosta de carregar culpa, por mais que a culpa seja dela. Vamos mudar só um pouquinho de nicho, só porque esse aqui é mais, é mais fácil de você entender. Vamos pegar o nicho de emagrecimento, tá? Pô, ninguém. Vamos trabalhar aqui com a verdade, doída, doída. Ninguém aqui quer ouvir que está acima do peso porque a culpa é sua. Mas eu vou contar um segredo. Se tu tá acima do peso, a culpa é tua. Mas você não quer ouvir isso. Você precisa ouvir que a culpa é da indústria do alimento, que a culpa é da indústria da academia, que a culpa é da indústria do refrigerante, que a culpa tem que ser de todo mundo que você está gordo, menos sua. Existem 66 milhões de desculpas para você dar que você está acima do peso que não são sua. Mas a realidade é que a culpa é sua. Só que se você começa aqui dizendo assim, ó, numa copy falando assim, ó, você está acima do peso porque você é preguiçoso e não faz caminhada pela manhã. Você faz zero de exercício físico e zero de dieta. A culpa é sua. Aí vai falar assim, mano, já tem um problema demais, né? Patrão demais apontando dedo para mim. Eu quero mais um boca aberta apontando dedo para mim. Tchau, sai da página de venda. Então eu quero alguém que me console, que tire essa culpa de mim. Então, ó, a culpa não é sua que você está 20 quilos acima do seu peso. A culpa, eu costumo brincar assim, ó, a culpa é das estrelas. Mas não é sua culpa que você está 20 quilos acima do peso. Beleza? Então, você precisa transferir essa culpa. Por mais que tudo, galera, a gente está falando agora com adultos aqui. Tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. Agora, voltando para a página de vendas, nada que acontece na vida do cliente é culpa dele. Mas na vida de vocês, que são adultos que se responsabilizam, nada é culpa dos outros. Aí você apresenta uma solução. Apresenta que existe um método simples, direto e possível. Aí é importante. Vamos lá. Vocês todos entraram aqui para fazer marketing digital, beleza? Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Quando você entra para fazer marketing digital, se você de cara entender que você precisa fazer criativo, aprender o que é copy, você vai falar assim, cara, tô fora porque é muita coisa para mim aprender. Então, existem várias coisas que você precisa trazer que são simples, porque na realidade é simples. Marketing digital ele é simples. Só que se você apresentar ele de todas as formas de cara, ó, você vai precisar aprender a fazer copy, você vai precisar subir anúncio, você vai precisar falar com o cliente, você vai precisar fazer dancinha, que não é toda a realidade, entendeu? Você der todas as possibilidades, a pessoa se perde. Então, o seu método precisa ser simples, e ele sempre é, tá? Como é que você vai fazer? Você vai ganhar dinheiro na internet sem aparecer, sem ter que falar com o cliente. E é a realidade. Depois que você entende o jogo, é isso que acontece, tá? Prova social, mostrar que funciona, depoimento, a história da pessoa vivendo a superação, prints de resultado, provas sociais, validação. Aqui faltou eu colocar estudo científico, eu gosto muito de colocar estudo científico. Esses dias um cara fez um comentário no meu vídeo do TikTok, não sei o que ele falou, esses coaches, aí falou assim, e não é o que eu acho, é porque é mesmo. Aí, e ele depois pediu desculpa para mim, foi engraçado. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Tudo aquilo que não tem estudo científico por trás é uma opinião. Então você está dando a sua opinião e eu respeito a sua opinião. Você tem todo o direito de dar, mas é uma opinião, só isso. O cara depois vem pedir desculpa, porque você tem que trazer estudo científico, tem que mostrar que funciona. Beleza? Quebra de objeção, eu expliquei para você, ó, lista os 3 a 5 melhores objeções, não precisa aparecer, não precisa investir rios de dinheiro, e assim por diante, entendeu?
Oferta, chamada para ação. Aí você explica o que ela vai receber, explica os benefícios claros, tá, galera? Clareza, é importante, ó. Vamos voltar para a renda extra. Explica o que a pessoa vai receber. Você vai receber aulas ao vivo, conteúdo gravado, suporte individual no WhatsApp, grupo de network. Então explica com clareza o que ela vai receber. Qual que é o benefício? O seu processo vai ser acelerado, porque você vai ter o meu suporte individual. Você vai estar no meio de pessoas que já estão tendo resultados, tá? É simples de fazer, porque pessoas que, e é verdade, pessoas que têm 60 anos hoje conseguem fazer isso, 65. Nossa, Lê, mas por que você falou isso? Porque é uma galera que foi criada não na era digital. A era digital foi introduzida para elas. Eu ainda eu vivi um pouco da introdução, mas pô, eu com 16 anos já tinha um computador em casa. Já tinha acesso à internet de escada de madrugada, mas existia já. Então a minha geração, estou com 37 anos, 87, já viveu essa pequena transição. Mas o cara que tem 60, 55, para ele é muito abrupto. Ele é da época do BIP, ele é da época do fax. Eu vivi fax ainda, eu passei, na época que eu trabalhava no banco, passei muito fax de relatório. Então tem gente aqui que na Cal que nem sabe o que é fax. É engraçado agora quando eu pego só aspas rápido aqui. É engraçado que agora eu tenho bastante mentorado de 18, 20, 22 anos que eles não sabem o que é um mimeógrafo. Os caras não fizeram prova cheirando a álcool. Então, para algumas pessoas, quando eu falo isso, eu só me conecto com pessoas de 37 anos para cima. Então, eu tenho que saber com quem que eu estou me conectando e qual que é o linguajar que eu estou utilizando. Beleza? E aí eu vou mostrar o bônus, que além dela ter acesso à mentoria, por exemplo, é um acesso vitalício, ela vai ter o meu suporte para o resto da vida dela, ela vai ter desconto em eventos ao vivo, ela vai ter desconto se ela quiser depois fazer uma mentoria individual, ela vai ter toda uma série de conteúdos que são incríveis para ela fazer parte. Ela vai ter acesso a livros que eu dou durante a mentoria e escassez. Eu não consigo dar mentoria para todo mundo. Exemplo, se a gente voltar para a mentoria. Então, é um número X de pessoas. Eu não consigo abrir isso para 1 milhão de pessoas. Então, a hora que bater 1.000 pessoas, eu tenho que mudar o formato, ou mudar o preço, ou para que isso não perca a qualidade. Então, tem uma urgência, tem uma escassez para você entrar. E tem uma garantia. No caso aqui, coloquei de 7 dias, mas eu sempre recomendo garantias maiores de 30 dias. Eu, como garanto tudo aquilo que eu vendo, eu não vendo praticamente nada. Praticamente nada que eu vendo tem menos de 90 dias de garantia. Porque eu normalmente não me conecto a coisas que não sejam de qualidade. Beleza? E aí, no final, a gente faz essa chamada para ação. O que é a chamada para ação? Clica aqui embaixo para comprar. Clica aqui e compra. Dados. 50% das vendas não acontecem. E isso é estudo de Harvard, tá? Porque falta uma pergunta. E aí, vamos fechar? E aí, faz uma autocrítica agora. Porque quando eu ouvi essa informação, tá? Quando eu tive acesso a essa informação, eu percebi que eu não fazia. Eu percebi que eu não falava isso. Aprendi isso há 20 anos atrás. Beleza? Mas eu vi que eu não fazia. Você chegou, apresentou tudo para o teu cliente. Falou preço, falou benefício, falou tudo. E você se retroavalia. E aí, vamos fechar? O que falta para a gente fechar? E aí você faz todo o trabalho e não fala. Espero que o cliente fale assim para você: tá bom, e agora? Como é que eu pago? Não. Tá aqui ó, o link para você pagar. Você quer o link parcelado ou à vista? O que está faltando para a gente fechar? É condição? É bate-papo? Vamos abrir uma call, vamos abrir uma chamada de vídeo. Resolve o problema do cliente. Beleza? É essa a pegada. E aí, senhoras e senhores? Para quem foi novidade isso daqui? Quem nunca tinha ouvido falar em John Benson? Caraca, quando entrei para o seu treinamento, eu olhei para umas aulas de travel e disse: rapaz, será que eu vou aprender isso? Aprendeu, rapaz. Aprendeu. Tá vendo? O começo é que a gente não lembra, galera.
é que a gente não lembra. Mas quando a gente começou a andar, a gente viu algumas pessoas andando e a gente não conseguia andar, que a gente era um bebezinho. O nosso subconsciente falou assim: será que a gente consegue? Quando a gente começou a ler, eu sempre fui uma pessoa que sempre me relacionei com pessoas mais velhas. Então, mesmo quando eu era muito mais novo, minha filha também tem essa característica, é engraçada. A minha filha tem 7 anos e ela costuma andar com as meninas de 10, com as meninas de 9, aqui em casa e na casa da mãe dela também. Então, quando a minha filha e eu também, que a gente tem essa particularidade, começou a ler, os principais amigos dela já liam. E aí eu lembro da minha filha no carro, e aí eu lembrei da minha filha, eu lembrei de mim mesmo na situação da idade dela pedindo para as amiguinhas lerem, e ela, será que eu vou conseguir ler? Hoje, minha filha lê bem demais. E a mesma coisa eu passei naquele momento dela. Será que eu vou conseguir ler? Será que eu vou vencer esse desafio? E vence, galera. Marketing digital não é mais difícil do que nada do que vocês viveram na vida de vocês. Nada. Nada. Eu arrisco dizer que é mais fácil do que a maioria das coisas. Sabe qual que é o problema do marketing digital, a hora que você chega aqui? Não é o marketing. Eu vou falar por mim agora. Só que agora entra naquela parte do pitch da conexão. Porque eu sei o que vocês estão passando. Porque eu passei isso lá atrás. O problema não é o marketing digital. Zero problema é o marketing digital. O problema foi as pancadas que a gente tomou lá atrás de outras coisas. Então, outras coisas que eram mais difíceis do que marketing digital, a gente tomou algumas pancadas e não deu tão certo assim. Então, a gente tem medo que o marketing seja tão complicado e a gente tome outras bordoadas. E doa tanto quanto. E aí, sabe qual que é o maior problema? O medo. Existem duas coisas: o medo e o futuro. E nenhum dos dois existe. O futuro, você nem sabe se você vai estar lá. E outra, se você tiver, com 99% de chance dele não ser como você está planejando. É 99% de chance. Então, o futuro que você está com medo, ele não existe. Porque você nem sabe se você vai estar lá, e se você estiver lá, ele 99% vai ser diferente do que você está idealizando. E se o que você está com medo é esses 99% que não existe, o medo também é inexistente. Criação psicológica. Tem uma coisa, e aí eu vou falar um cara que é polêmico, beleza? Mas eu não quero se ater à polêmica do cara. Mesmo porque eu nem estou muito a par do que está acontecendo, mas parece que o cara foi inocentado. Mas eu não quero entrar na polêmica do cara. Mas tem uma frase dele que eu gosto muito. Esse cara é o Daniel Alves. Lá atrás, o Daniel Alves falou que ele era muito criticado jogando bola. Ele vem do interior da Bahia, passou muita fome para jogar bola e assim por diante. E tem muitas coisas que ele não controlava, que era a crítica das pessoas, os medos e as inseguranças. E aí, tinha só uma coisa que ele controla, e eu acredito muito nisso, e eu levo a minha vida muito nesse pé. Trabalho duro e entrega. Trabalho duro e entrega, galera. Trabalho duro e entrega. Ah, mas o meu marido não acredita que dá para viver de marketing digital. Trabalho duro e entrega. A minha esposa não acredita. Trabalha duro e entrega. Ah, todo mundo fala que eu sou um sonhador. Trabalha duro e entrega. Você vai ser sempre o sonhador antes de ter resultado. Galera, eu não sou um cara que tem problema de aparecer. Eu apareço na internet há quase 10 anos. Às vezes as pessoas falam assim, caraca, Lê, mas pra você é fácil gravar vídeo. Mano, você tá se comparando com um cara que tá gravando vídeo há 10 anos. Os meus primeiros vídeos é a coisa mais medonha da face da Terra.
Eu olho hoje, eu não apago, porque eu gosto de mostrar como referência. Mas se você for no meu YouTube, vai lá, Alexandre Travagini, e busca o meu primeiro vídeo. Eu tinha um pet shop, tive pet shop durante 10 anos. Esse vídeo deve ter uns 8 anos atrás. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não apago, eu deixo lá. Eu deixo lá por dois motivos. Para eu saber de onde eu saí. Para eu saber o que eu já venci. Então, por isso que eu não apago aquilo lá. Eu já venci aquele Alexandre. Aquele Alexandre foi vencido. Foi vencido pelo novo Alexandre. Mas o novo Alexandre só venceu porque ele não desistiu. Porque ele passou pelo primeiro vídeo. Sabe qual que é? Eu vou falar o primeiro comentário do primeiro vídeo quando eu postei na internet. 10 anos atrás. Ale, você não piscou no vídeo. Você imagina o que é um vídeo de 2 minutos e você tá tão tenso de estar gravando um vídeo que eu não pisquei. E os comentários no vídeo eram que eu não tinha piscado, galera. Então você imagina, os olhos estalados, falando rápido, que eu já falo rápido. Tá, 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 tá. Então ali foi vencendo. E é isso que vocês estão ir vencendo devagarzinho. Então, agora vocês receberam conteúdo do John Benson. E eu vou contar. A primeira copy que vocês escreverem de uma VSL dificilmente vai vender R$ 1 milhão. Dificilmente ela vai vender R$ 100. Talvez a sua segunda copy também não venda R$ 100. Talvez a tua terceira copy não venda R$ 100. Mas se você fizer 100 copies, uma delas, se você estiver melhorando uma depois da outra, você vai vender pelo menos R$ 50 mil. Não se trata de conseguir na primeira. Se trata só de conseguir. Cara, eu tenho exemplos dentro de casa. É só você não desistir. A minha esposa é formada em RH. Ela foi trabalhar com RH anos depois dela ter se formado. Então, trata só de você não desistir. Trata só de você continuar galgando aquilo que você acredita ser o seu mundo ideal. E não se contentar. Não seja um acomodado. Beleza? Dúvidas, senhoras e senhores? Já falei demais para o meu tamanho. 1h10 de aula intensa, sem interrupção para vocês. E aí? Dúvidas, dona Roberta? Dúvidas, dona Jaqueline, seu Flávio, Adilson, Rodinelli, Lidiane? Nenhuma, Lê. Ótima Nenhuma. aula. Muito obrigado, Jaque. Muito As obrigado. dúvidas vão surgindo no dia a dia, né? E quinta-feira a gente quer a aula lá de para fazer a copy direto no chat GPT. Top demais. Então, quinta-feira, a gente vai fazer a aula introduzindo todos esses conceitos que a gente acabou de fazer no chat GPT. E lembrando, a gente não vai refinar os 20%, mas a gente vai entender como é que a gente vai introduzir a persona, o produto, o John Benson, tudo isso para que o chat GPT dê o esboço de 80%. E eu vou dar um hackzinho para vocês lá no dia, vou ensinar. Vou dar para vocês hoje, todos que estão aqui na call, um livro de copy, beleza? Então, tira um print dessa call, me marca no Instagram, tira um print, bate uma foto, me marca no Instagram, e aí você me chama de novo no WhatsApp, mostra que você tirou o print, que eu vou te dar um livro de presente. Vou te dar um livro de copywriter de presente, beleza? E aí, eu vou fazer um convite para vocês também. Show? Todo mundo que está aqui ao vivo tá liberado, tá liberado. Eu não faço isso com frequência, mas eu vou liberar dessa vez para trazer um convidado só nessa aula de quinta-feira. Então, a Jaque pode convidar uma pessoa,
A Beta pode convidar uma pessoa, o Flávio convida uma pessoa, o iPhone, o Aidilson, o Rodinei, Lidiane, Wagner, Maíra, Cleusa, todo mundo aqui pode convidar uma pessoa. E eu vou contar um segredo para vocês. Vocês tudo se afiliam à mentoria. Se eles gostar da aula, aí vocês vendem tudo pelo link de vocês, tá bom? É segredo, mas vocês não essa parte vocês não mostram da gravação, não. Fica só para vocês esse segredo aí, pra vocês ganharem essa comissão. Que aí eu prometo dar uma aula top. Igual essa daqui foi, aí facilita para vocês fazerem a vendinha. O cara vem aqui, é igual quando você tá na feira e o cara corta o queijinho, vai lá e dá para você o queijo, aí você fala, miserável, queijo bom. Oh, meu Deus, esse queijo mineiro que eu gosto, doce de leite que eu gosto demais. Nossa Senhora, eu nem queria gastar esse dinheiro todo. O homem que vai me fazer gastar esse dinheiro. Beleza? É isso aí, galera. Por falta de dúvida e não de conteúdo, lembrando que. Fala Eu quero, comigo, dona Roberta. Levanta a mão, senão nós não sabemos o que você quer perguntar. eu quero perguntar, e meu marido está aqui. Pergunta, pergunta. Dá um beijo no marido. Ele merece, mulher. Dá um beijo, dá uma bitoca nesse homem. Ah. Amorzinho, eu estou numa aula. E eu acho que ele vai... É o amor, isso é bonito, mulher. Ai, que vergonha. Tem um monte de gente aqui, vê. Hum. Só meu marido. Não, na verdade, assim, a aula foi top, top de linha. Você viu? Eu lembrei que você falou assim do fechar, eu lembrei que você fez parecido comigo. Lembra que você falou assim: o que está faltando para a gente fechar? Eu falei, putz, eu tô com medo. Aí até falei de outra pessoa, que eu falei, pô, eu já gastei tanto dinheiro com isso. E, tipo, cara, a sua mentoria é top, não tem nem o que falar. Mas a minha dúvida referente à aula de hoje é assim, não é nenhuma dúvida, é uma pergunta que eu queria que você me esclarecesse. É, o primeiro vídeo, assim, que você faz, lógico, a gente não, eu não espero que vai bombar para 1 milhão, mas assim, há dificuldade de passar para o cliente o produto? Você teve essa dificuldade? Tem até hoje. Não é que eu tive no primeiro. Não. Não, mas eu tenho até hoje. Mas aí é uma outra coisa. Tem muitas coisas que eu faço que é realmente para deixar para mentorado ver. Porque eu poderia fazer igual muito guru faz. Eu não acho que eles estão errados, mas é a minha forma de ensinar. Beleza? Eu não acho, eu não sou ninguém para julgar alguém se a pessoa está fazendo certo ou errado, mas eu tenho uma visão de ensinar. Beleza? O que a maioria das pessoas na internet fazem? Elas publicam o vídeo, deixam 48 horas. Se ele não atingir um nível X de visualização, elas vão lá e arquivam. Então o vídeo continua lá, mas ele não é visível para outras pessoas. Beleza? Isso 99% do mercado faz. Tá? Então, o que eu vou convidar você, Beta, a fazer? Principalmente no meu Instagram. Perdão. Principalmente no meu TikTok, porque o TikTok é novo. Vai lá no meu TikTok e ele é feito, eu deixo aberto de intencional, porque como eu vendo muito canal Dark e às vezes as pessoas falam assim, pô, mas eu tô começando e o meu vídeo não traciona. Eu falo, peraí, olha aqui, ó, eu bati essa semana, graças a Deus, 3 vídeos, um de 500, um de 100 mil e outro de 80 mil, beleza. Mas eu tenho 300 vídeos que não bateram 10 visualizações. Então, Entendi. se você for olhar hoje lá no meu TikTok, que é uma rede social nova, eu não tenho TikTok há 75 dias. É muito novo, eu não tinha TikTok, estou começando a trabalhar o TikTok agora. E eu achei você pelo TikTok, Você me achou que eu pelo não tenho. TikTok, entendeu? Porque eu não tenho, eu já não tenho Instagram, já quase não uso. E eu uso muito Instagram, eu era muito dependente do Instagram. Eu comecei a criar conteúdo agora para o TikTok. Só que se você entrar lá no meu TikTok, você vai ver que a maioria dos meus vídeos, eles não têm 1000 visualizações. Só que eu já postei mais de 900 vídeos nesse intervalo de tempo. 900? Não, minto. Não deu tudo isso, não. Deu mais ou menos 90 vídeos por 900 no Instagram. Deu 90 vídeos normalmente por mês, tem quase 3 meses. Tá quase 260 vídeos aí, publicado. De 260 vídeos, eu tive mais ou menos 20 que performaram bem.
O restante foram vídeos que não apareceram. Entendi. E você acha que é o Ale que é assim? Pablo Marçal tem uma taxa só de viralização de 3%. A taxa do Pablo Marçal não é alta, só que ele publica muito. Um cara, eu nem gosto muito desse cara que eu vou falar agora, mas também não me cabe gostar ou desgostar de ninguém. Um cara que tem uma taxa de viralização alta é o Felipe Neto. O Felipe Neto tem uma taxa de viralização de 12%. O Whindersson Nunes, taxa de viralização 9%. Então, quer dizer que a cada 100 vídeos que o Whindersson Nunes coloca na base dele, 9 viralizam. É 100 para 9. O que eu tenho para te falar, Beta? Faça todo dia. Faça todo dia. Então, É, porque assim, eu lembro que naquela aula que a gente participou, eu não andei participando muito por conta dos plantões que eu estava dando, né? uhum. Mas na aula que a gente participou, eu falei que eu ia fazer. Mas você acredita que na hora que eu ia gravar, me bateu, que nem eu coloquei aí na conversa, bate o medo, cara. Bate o medo, você fala, cara, eu vou errar, eu não vou olhar para a câmera, ou eu vou gaguejar, ou eu vou falar algo errado da parte, né, de filiação, ou eu vou esquecer de falar para ele Mas você vai, pegar tudo isso que você está com medo vai acontecer. É isso que você precisa só passar. Vai acontecer. E não tem problema, porque aconteceu com todo mundo. Aconteceu, vou te contar baixinho para você não ficar sabendo. Aconteceu até com a Virgínia. Sabe aquela lá que tem 54 milhões de seguidor? Aconteceu com ela também. Mas ela não quer que ninguém saiba. Mas aconteceu. O que eu te conto, ó, duas coisas que eu queria te falar. Número um, vai acontecer. Então, essa barreira você precisa vencer, porque ela vai acontecer. Não é que se, ela vai acontecer. Tudo isso que você está com medo vai acontecer. Aí tem uma barreira número dois. E esse daí, ó, anota no cantinho do caderno aqui, ó. Ó, anota que esse daí, toda vez que você estiver inseguro, você vai lá e olha. O extraordinário tá do outro lado do medo. O extraordinário tá do outro lado do medo. Você só tem o direito, não é nem que você só vive. Você só tem o direito de viver o extraordinário a partir do momento que você vence o medo. Caraca! Cara, eu vou falar isso porque eu sei que tem gente que tá na mesma realidade que eu tava há um tempo atrás, cara. Pô, quando eu entrei no mercado digital, eu tinha acabado de quebrar uma empresa com 38 funcionários. Tem gente que entra duro no mercado digital. Eu entrei devendo R$ 1 milhão. Tem gente que entra assim, ó, eu tenho R$ 300 para rodar tráfego. Tá tudo certo. Eu entrei com menos 1 milhão. Um morador de rua que estava no 0 a 0, ele era R$ 1 milhão mais rico do que eu, porque eu devia menos 1 milhão. Então ele estava melhor do que eu. Então, cara, não tem essa. É só fazer dar certo. É só dar um passo de cada vez. É um passo, depois o outro. Um passo, depois o outro. E aí você para em Alphaville. Aí quando eu me dei por mim, eu já estava morando aqui em Alphaville. Olhei para aquele e falei, não, já estou aqui. Olha, minha filha está aqui. Minha filha está feliz. Minha esposa está É porque bem. assim, o desejo, meu desejo mesmo, não sei até onde eu posso chegar, mas meu desejo é apenas ter uma vida estável para os meus filhos, né? E sair de CLT, porque eu sou técnica, como a gente já conversou, eu sou técnica de enfermagem e é uma área que está acabando muito com a mente, acho que de muitas pessoas depois da Covid, entendeu? Eu sou suspeito para falar. Eu perdi minha mãe na Covid. Então, Perdi a mente. para mim foi bem difícil a época do Covid. Eu tenho uma opinião particular sobre vocês, profissional da saúde. Eu acho que todo mundo precisou de vocês na hora da Covid. Eu acho que vocês é como se tivesse mandado um monte de soldado para a guerra, beleza? Esses soldados foram expostos a situações de vida onde vocês tinham que escolher quem vivia e quem não vivia, sobre medicamentos que tinham e não tinham. Eu sei porque eu vi minha mãe dentro da UTI.
Eu vi ter que escolher medicamento ali para paciente. Você sabe do que eu estou falando? E aí, depois que a guerra acabou, que todo mundo venceu a guerra, o pessoal simplesmente falou assim: tá bom, os soldados venceram. Não, a gente não precisa se preocupar se eles estão com a saúde mental em dia, se eles estão estafados, se eles estão cansados, se eles precisam se aposentar mais cedo porque eles tiveram 2 anos ali louco que eles viveram. Mas se ninguém falou isso para vocês, e eu não sei se tem mais profissional da saúde aqui dentro da Cal, eu sou muito grato a vocês. Até me emociona isso, porque eu sei o que fizeram pela minha mãe. Não deu para salvar ela, não era a hora mais dela. E eu já passei, já superei isso. Mas o que eu vi as pessoas fazendo dentro daquela UTI, não tem para dizer que não era fora da curva. Então, se não agradeceram e tiver mais alguém aqui da área da saúde que esteja vendo isso aqui gravado, tenham meus agradecimentos. Se ninguém agradeceu vocês na época da pandemia, muito obrigado pelo que vocês fizeram. Vocês foram heróis. Obrigado mesmo, tá bom? E você vai É, sair. Por mais que você vai fazer falta na área da saúde, mas você vai sair. A gente vai fazer isso acontecer. eu pretendo, porque assim, você falou uma coisa muito importante. A gente entrava plantão chorando e saía plantão chorando, porque a gente sabia que, tipo, a gente ia chegar e não ia encontrar mais o paciente lá, entendeu? Então, foi momentos difíceis. Colegas meus foram embora por causa do Covid, pro andar de cima, de baixo, sei lá para onde foram, mas morreram. Amigos, e teve técnicos também que precisou ir fazer pro psiquiatra, terapeuta. Então, assim, foi uma fase difícil. E aí foi que nem a gente conversou no particular. Eu já tentei muito, muito mesmo. E para mim, não deu certo. Aí quando você me chamou no PV, eu achei interessante e resolvi tentar de novo. Vamos ver, né? O mínimo vai ser sempre o nosso máximo. Tamo junto sempre. Senhoras e senhores, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Sigam os passos de Jesus. Ele é o que importa. Tirou o printzinho, bateu, me chamou lá no WhatsApp. Eu já vou dar o livro de copywriter para vocês. Não esquece do print. Chamou, tirou o print, ganhou. E é isso daí. Sigam os passos de Jesus. Esquece os gurus. Vai para cima do homem que ele sabe o que ele faz. Beijo do gordo. Fiquem com Deus. Valeu, galera.